O Internacional faz hoje no CT Parque Gigante a última atividade antes do confronto contra a equipe do Atlético Paranaense amanhã, 7h30 da noite. E no vídeo hoje eu quero te trazer as principais informações sobre esse treino, sobre uma decisão arriscada que o técnico Eduardo Cudê está tomando para esse jogo contra o Atlético. Quero te falar também sobre uma dúvida na questão no meio-campo entre Rômulo e Gabriel, qual que é o jogador que deve jogar, qual que é o jogador que agrada mais o Cudê neste momento. E também quero te trazer alguns bastidores por parte do presidente Alessandro Barcelos. Nesses últimos dias, tu acabou percebendo que foi um assunto muito falado em termos de arbitragem, que lance do Corinthians, o Inter fazendo dossiê da CBF, mas no vídeo de hoje eu quero te contar também aqui algumas outras situações que vem acontecendo dentro do Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo com mais informações, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Além disso, primeiro link na descrição, Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Colorado. Eu quero conversar aqui com vocês sobre essa última atividade que aconteceu no CT Parque Gigante antes da viagem para Curitiba. O Inter que, você está vendo esse vídeo no almoço, mas o Inter almoça agora no horário. À tarde, começando a tarde, por volta das 2, 3 horas, o Inter já viaja lá para Curitiba, tá bom? A estimativa de chegada ali por volta das 4h30, 5 horas da tarde, o Inter já chega no hotel lá definido. Bom, a decisão do Cudê para esse jogo, ela tinha duas opções. Ou colocar um time reserva para preparar o time para o jogo contra o Fluminense e evitar risco de lesão em função do gramado sintético, até porque o Fluminense teve um episódio muito parecido agora, onde ele tomou, entre aspas, 2 sustos, que foi a situação do Cano e a situação do John Arias, dois jogadores que saíram lesionados contra a equipe do Vasco. Saiu agora recentemente na informação da assessoria do Fluminense que ambos os jogadores já estão recuperados, inclusive estão treinando normal, não vão ser desfalques contra o Inter, mas foi um susto em função daquele gramado sintético. Ou seja, o Cudê tinha a opção de colocar as reservas e tirar essa possibilidade de acontecer. Porém, ele vai optar pela outra situação, que é o quê? Colocar uma equipe titular a campo. Sim, o Cudê vai colocar o que tem de melhor. Por quê? Primeiro porque ele vai ter tempo para recuperar os jogadores. O Inter joga agora na quinta-feira contra o Atlético e o jogo contra o Fluminense é só na outra quarta-feira. Ou seja, tem 6 dias, entre aspas, de recuperação e tem aí 4 atividades para fazer. Na verdade, o Inter ele vai ter até mais, ele vai ter 5 atividades, porque já na sexta-feira agora o Inter já se representa meio de meia. Então, após o jogo contra o Atlético Paranaense, já ocorre uma reapresentação. Mas falando sobre exatamente esse jogo contra o Atlético, ele tem uma dúvida em específico, que é Rômulo ou Gabriel. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual que tu escolheria. Eu escolheria o Rômulo por ser um jogador que atuou muito melhor do que o Gabriel no jogo contra o São Paulo. É um jogador mais jovem, consegue aguentar mais. Esse gramado sintético eu acho que vai ser importante, até porque o Gabriel ainda tá voltando de lesão, então eu não colocaria ele nesse gramado, tá bom? Mas falando sobre a tendência, tá? Que tem Rocher, Bustos, Malo, Mercado e o René. O meio de campo aí, como eu te falei, né, com o Rômulo e o Gabriel sendo essa dúvida de primeiro volante, mas a tendência é para Gabriel. Aí Arangues, Maurício, Wanderson na frente, Alan Patrick e também Ener Valencia, tá bom? Sobre os dois jogadores que voltaram agora de lesão, tá? O Johnny e o Vitão. Esses dois jogadores devem iniciar no banco de reservas e no segundo tempo eles devem entrar ali para conseguir ganhar o ritmo de jogo, pensando no jogo contra o Fluminense, tá bom? O Vitão deve entrar no lugar do Malo e o Johnny deve entrar na vaga do Gabriel ou do Rômulo, assim como eu falei anteriormente, tá bom? Saindo agora um pouco dessa pauta do jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, eu quero te falar aqui sobre uma outra situação, que é sobre alguns bastidores por parte da direção no Internacional. Bom, todo mundo sabe, acompanhando esses últimos dias, essa polêmica que vem acontecendo do Inter com a arbitragem. O Inter fez uma reunião com a CBF, né, apresentou um dossiê, 6 erros de arbitragem entre a 15ª e 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde essas rodadas,
3 delas tiveram o mesmo árbitro de vídeo que apitou não, né, mas esteve na cabine no jogo contra a equipe do Grêmio, que deu aquele lance do Roberto. Então toda essa situação veio à tona e deixou cada vez mais polêmico tudo isso que vem acontecendo entre CBF e entre os times aqui do Sul, principalmente o Grêmio Internacional, que vem sendo muito prejudicado nesse Campeonato Brasileiro. As duas equipes, diga-se de passagem, o Inter até vem sendo muito mais prejudicado, né? Já são 6 erros de arbitragem nas últimas 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero te falar aqui sobre outra situação. O quê? Eu quero te falar aqui sobre renda, dinheiro. Por quê? Porque o Inter tem mais algumas verbas chegando neste mês, agora o mês está acabando de setembro, hoje é dia 20 de setembro, e para o mês de outubro, o que o Inter tem para chegar? Bom, tem aquela verba que todo mundo sabe da Liga Forte Futebol, que vai ser uma verba, né, de cerca de 105 milhões de reais, que vai vir aí para o Inter conseguir não vender o Johnny, né? Essa verba especificamente vai fazer o Inter conseguir segurar o Johnny até o fim da temporada e no final do ano aí sim conseguir vender o norte-americano. Outra situação também que eu quero trazer para vocês é sobre as vendas das placas de publicidade do estádio Beira-Rio, né, onde o Inter venderia durante 5 anos essas placas de publicidade. A cada ano o Inter conseguiria cerca de 20 milhões de reais, totalizando ao final das 5 temporadas 100 milhões de reais, tá bom? Esse também é uma negociação que está muito encaminhada já para acontecer, tá bom? Outra situação, tá, que eu quero trazer para vocês. O Inter está estudando os name rights do estádio Beira-Rio. O que seria isso? O nome do estádio Beira-Rio ser comercializado. Assim como o Corinthians fez com o Itaquera, que hoje se chama Neoquímica Arena. Ou seja, uma empresa comprar, né, o nome do estádio e colocar como nome e o Inter ganhar um dinheiro em cima disso. O Atlético Paranaense fez isso agora também, né? Agora não é mais Arena da Baixada que fala, né? Agora é Lives Arena, alguma coisa desse tipo, né? Que essa empresa chamada Live aí comprou também, né, os name rights do estádio. Então o Inter também está estudando esse tipo de situação. Outra coisa que eu quero te falar também é sobre a compra do Rômulo, tá? Porque o Inter já começou a se mexer. O Inter viu que tem alguns clubes brasileiros que estão interessados na negociação desse jogador no final da temporada, um jogador jovem, enfim, todo mundo sabe da questão do Rômulo, e o Inter já começou a iniciar tratativas com o Atlético Clube para comprar esse jogador em definitivo. O Inter vê no Rômulo uma espécie de Johnny para 2024. Né, o Johnny que deve ser vendido no fim da temporada, e o Inter vê no Rômulo essa possibilidade de reposição para também uma futura venda. Além disso, tá, renovação de contrato. O Inter já está tratando a renovação de contrato de 2 jogadores, do Gabriel, volante, e também do zagueiro Gabriel Mercado. Tá? Essas 2 renovações também estão sendo tratadas. O mercado ele vai depender de uma redução salarial para ficar no Inter, porque hoje ele ganha um salário de cerca de 500 mil por mês, e para ele continuar no Internacional vai precisar haver essa redução salarial, tá bom? Então essa situação ainda vai precisar ainda ser determinada, não se tem ainda uma definição. Os outros jogadores que têm contrato acabando, como por exemplo o caso do Jean Dias e do Rodrigo Moledo, esses jogadores devem deixar o Inter no fim do ano. O Rodrigo Moledo pelo antidoping, pela idade avançada e pelo salário, e o Jean Dias porque foi um jogador que acabou não entregando, né, o que se esperava. Até é um jogador que não ganha um salário tão alto, ganha algo em torno de 30 mil reais por mês, que é um belo salário, mas para jogador não é tanto. Então esses jogadores devem deixar o Inter no fim da temporada, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Logo mais volto com novas informações, grande abraço, valeu, falou e fui!